no fundo, é a gente que paga a conta desses caras. É a pessoa que é empolgada em ver esse mundo. Que é o consumidor barra consumidor. Exato. Por isso que eu acho que a gente tem que tomar decisões inteligentes na vida. Quer ver? Que nem eu. Aí é a opinião minha também, tá? Mas eu meto o pau em pobre que fica perdendo tempo com Big Brother, tá ligado? Velho, o cara tá lá torcendo, mano, torcendo o dia inteiro, todo dia torcendo pro cara ganhar acho que 1,5 milhão, sei lá qual que é o prêmio lá. Ô, velho, você tá ganhando um salário mínimo? Você é burro demais, cara, vai trabalhar e fazer renda extra, mano. A vida do cara vai ser mudada se ele ganhar. Agora você tá torcendo aí, no ano que vem você tá cagado do mesmo jeito. O povo deitado, né, Fica torcendo pro outro ganhar dinheiro, né? Sim, tá exato, louco, então... Eu acho meio ruim quando a gente fica bancando esse custo altíssimo do futebol pra um jogador que tá lá curtindo a vida, fazendo churrasco de ouro na cobertura dele, e a gente tá com essa vida toda lascada, né? Então, assim, eu acho legal a gente ter a nossa curtição, acho super legal o cara querer ir no jogo, só que tem um equilíbrio aí, né? E vai no jogo, mas tenta ir no mais barato, é a mesma coisa que cinema. Eu falo pro pobre, a pobre não pode ir no cinema? Pode! Só que você tem que ir no shopping JK 4D de sábado às 21? Caramba, mano, eu vou com a minha esposa no shopping de Osasco lá, velho. Pago meia, segunda e terça é mais barato, né? Lógico. Então, é a gente saber não eliminar. Hoje eu posso, né? Mas eu dou as dicas no canal do que sempre funcionou pra mim, né? Então, não fica... Aprenda a curtir gastando menos. Você ficou viciado nisso, velho? Do quê? Tipo assim, sei lá, velho, chega numa doceria... ele é viciado. Eu não tenho dúvida disso, que ele é viciado. Qual que é o... Não tenho a menor dúvida. Ó, independente de eu ter mais dinheiro hoje, eu não gosto de rasgar dinheiro com coisa que não vale. Certo. Então esse é um ponto muito importante pra mim. Então, por exemplo, eu tenho dinheiro pra comprar um Nike de 2.000. Tenho. Eu vou comprar? Não vejo sentido nisso. Pra mim não faz sentido, né? Então, agora, se eu ver alguma coisa legal, que é top, funcional, útil e que tá 2.000, eu vou lá e compro tranquilamente. Então, o que eu não vou gastar é coisa que é por ostentação, ou coisa por causa de uma etiqueta, que nem aqueles bonés da New Era. Pô, velho, custa 300 pau. Por quê? 300 pila o boné? Eu fiz um vídeo até esses dias, eu fui lá e filmei a etiqueta. Por que custa 300? É um pedaço de pano, velho. Esse aqui também é um pedaço de pano, mano. Cobre minha cabeça do mesmo jeito. Não precisa pentear cabelo. Paguei 25 no Mercado Livre. Entende? Aí você pensa, pô, Duda, você é muquirana. Não, a questão não é muquirana, é por que eu vou comprar aquele que custa 300 se faz o mesmo propósito que esse? Eu não faço questão nenhuma de etiqueta. Porque todo mundo tá usando o outro. Exato, e aí a pessoa se deixa levar. E aí a parte comercial das coisas deixa, a grande massa vai se levando por isso. Essa é uma das dicas que eu mais dou no canal, né? Isso é muito legal. Se você tomar cuidado pra você não viver pra atender a expectativa dos outros. É assim que a gente gasta o nosso dinheiro de forma ignorante. Comprando coisa pra que vejam que a gente tem, pra que vejam que a gente é rico, pra que no fundo tá o saldo negativo lá, né? Todo lascado. Então, hoje eu não passo vontade de nada que eu quero. Eu tenho absolutamente tudo que eu quero. Não tem nada que eu queira que não vou comprar. Não. Inclusive isso pra mim é o que significa escassez. Que é quando você tem condição, mas não compra o que você precisa ou o que você deseja. Hoje, graças a Deus, não tem nada que eu desejo. Duda, por que você não tem um boné da New Era? Porque eu não desejo. Por que você não tem um agasalho do Corinthians de R$1.000? Eu não desejo, né? Agora, se eu quisesse, eu iria lá e compraria. Só que tem muita gente que compra qualquer coisa simplesmente pra falar que tem. Pra mostrar que tem dinheiro, pra mostrar que é original e essas coisas e tal, né? Pra sair de noite sexta. Né? Pra chamar atenção. Se mostrar. E o mundo do futebol é um mundo que acaba gerando um custo caro pra pessoa que quer tá por dentro desse mundo aí, né? Então tomar alguns cuidados aí pra não comprometer o teu salário. E se você quer bancar essa vida, faça uma renda extra pra bancar essa vida e ser feliz, né? Show de bola. Aí, ó, vocês têm que comprar o livro do cara. Rapaz, o homem compra o livro do cara que vocês vão sair da pindaíba. Ele já falou aqui, compra o livro dele. Você viu a iniciativa do Gaviões da Fiel de fazer com a Caixa uma conta pros torcedores tentarem pagar o estádio do Corinthians? Você viu esse projeto aí? Não vi. Como assim fazer uma conta? A torcida do Corinthians fez algumas reuniões com o diretor da Caixa Econômica para criar uma conta em que os torcedores do Corinthians possam doar o dinheiro para pagar o estádio, né? Enquanto que tá em 710 milhões o estádio, mas a dívida geral do Corinthians é 2 bilhões. Não, tá, mas vamos falar primeiro do estádio. Vamos lá, 710 milhões. Vamos arredondar para 700 milhas, vai? Isso. Como é que paga uma dívida de 700 milhões? Primeiro, essa iniciativa aí, eu acho idiota. Tá? Vou dar a minha opinião aqui, nem tô por dentro, mas eu acho idiota. Por quê?
Porque é o que a gente tá falando, os caras ganham milhões, os caras enfiam a faca na camisa, os caras enfiam a faca em chuteiro, os caras enfiam a faca em agasalho e não vem pedir pra eu doar dinheiro pra pagar as dívidas. Não, mas o Corinthians não pediu, é a torcida que tá falando. Eu acho idiota. Se os caras não estão conseguindo pagar, nós vamos pagar. Aí a paixão tá na frente de tudo. Exato, pra mim é paixão de gente que tá cega. O que tem que fazer? O Corinthians tem que fazer, caramba, é a torcida? O torcedor já se mata pra conseguir pagar o ingresso lá, pra conseguir ter desconto, pra conseguir... Eu vou ter que pagar quando os outros. Você não vai doar, então? Não, doaria nada, nem a pau. Nem 10 reais. Doa lá 10 conto. 10 reais. Vou doar pra criança, tá passando fome, mano. Doar tá certo, caramba. Tá certo. Então, assim, eu acho que é o quê? A falta de organização. Os caras do Corinthians é burro demais, velho. Vai resolver, eles vão ter que fazer um planejamento pra saber como é que vai quitar essa dívida. Agora, se foram eles que pediram, se foi a torcida que tá pedindo, eu não sou a favor, porque os caras metem a faca em tudo, faz cagada. Futebol, ele virou uma coisa de elite, né? Tá se tornando uma coisa de elite, né? Você recomenda que um cara que ganhe um salário mínimo ou 2 vá um dia por mês no estádio de futebol com o filho? Ou com a família? Cara, o que pega aqui, ó? Vamos lá. Uma parte do teu salário ou da tua renda extra, independente do que você pensa, qual que é a tua cor, tua religião, uma parte obrigatoriamente tem que ser para investir. Porque é o investimento que vai te tirar da pobreza. O trabalho que vai ser investido e você vai sair da pobreza. O cara tem que ter um momento para curtir a vida, desde que ele não deixe de fazer isso. Tipo, Duda, eu amo em jogo, o que eu faço? Você tá conseguindo investir? Não, eu só vou em jogo e não invisto nada. Então você é burro. Entende? Tipo assim, Duda, eu não posso mais ir em jogo? Cara, você tem que investir. Se você tá investindo uma parte do seu salário todo mês, você pode fazer o que você quiser. Só que se você só curte... Quanto é o mínimo que o cara tem que separar do salário? Em porcentagem? Depende do tempo que ele quer sair da pobreza. Entende? Não, tá bom, mas assim, um cara que nunca guardou nada. Cara, você pode começar investindo 10 conto por mês. Depois dá pra gente falar dos Não, mas em porcentagem, assim, de quanto o cara... Eu não penso em porcentagem. Não. O que eu penso é assim, invista o máximo que você puder, sem deixar de pagar suas contas e sem deixar de curtir a vida um pouco. Por quê? Porque também não adianta você ficar investindo por 10 anos e nesses 10 anos você não curtir nada. Então como é que o cara faz pra ir no jogo? E a vida um pouco, né? Então... Só um pouquinho. Cara, primeiro, tente focar em como você consegue curtir gastando menos. É o que você falou. Tem ingresso que custa 120, 200, 300, tem área VIP, tem não sei o que lá. Você é pobre? Vamos simplificar e no mais barato? Vai tentar. Ai, não deu. Tudo bem. Só que se você tá comprometendo o teu futuro pra ser feliz hoje vendo o jogo, você tá sendo um vacilão. Então você vai ter que fazer o quê? Faz renda extra pra você bancar esse custo de vida que você quer. Entende? Tipo assim, ai Duda, mas eu amo, eu quero fazer isso. Então vamos fazer dinheiro brotar de algum lugar pra você curtir a tua vida sem comprometer a qualidade da tua família e o teu futuro. Porque aí ele tá fazendo uma troca imbecil, né? O cara, ele não tá preocupado com o futuro, ele não tá nem aí pra nada, ele não tem um pé de meia, ele não tem uma reserva de emergência, ele usa o dinheiro que ele tem pra assistir jogo. O Corinthians, porque eu amo o Corinthians. E aí, né? Na hora a paixão fala alto, hein? Então, só que aí ele perde o emprego, vai virar estatística. Mais um brasileiro cagado na desgraça, por quê? Porque tudo que ele tinha, ele gastava com o jogo. Então o problema não é você gastar com o jogo. O problema é você só gastar com o jogo e não se preocupar com o teu futuro e o teu patrimônio. A gente tem que ter uma grana. Então, o que eu diria pra esse cara? Porque tem gente que é roxo por time, por futebol. Tá bom. Assim como eu tenho outros prazeres, música, o teu prazer é ver jogo. Seja feliz. Só que não faz cagada, caramba. Se você tá tendo esse... Por exemplo, eu sonhava com música. Eu queria ter os pratos de bateria melhor do mundo. O que eu fazia? Renda essa pra comprar o bagulho. É da Zildjian. É o da Zildjian, da Pace, da Saber. É da Zildjian que eu tenho mesmo. É isso aí. É bom. Então, eu dava meus pulos pra bancar o que eu queria. O problema é o cara que compromete a grana dele, da família dele, do futuro dele, pra fazer o que ele quer. Aí o cara tá sendo ignorante. Então, você quer... É o que você falou. É um bagulho caro. Cara, eu vou te falar. Não desce na minha cabeça como que uma camisa de time custa 600 reais. Eu ia falar isso agora. Isso é uma próxima pergunta que eu ia te fazer. Não, pra mim isso aí é um mercado que não tem limite. Daqui a 2 anos tiver 1.200 e o pobre compra. É elite. E o pobre compra. É isso que mata. Cara, eu vou falar na época da Copa aí. Foi a Olimpíada, lembra? Que foi um ano passado, 2. Eu fui tentar ver quanto custava uma camisa oficial do Brasil. Graças a Deus ela tava esgotada. Em todos os lugares. Tava 700 reais uma camisa do Brasil. Na época da Copa, é verdade. E tava esgotada. Ou seja, todo mundo comprou por 700 reais uma camisa. E aí, se você parar pra pensar, é uma camiseta que a galera compra
pra usar em 3, 4 jogos do Brasil na época da Copa e depois fica no armário pro resto da vida. Aí depois os caras mudam a manga, já é ultrapassada. Agora, como que é? Num leão, tinha um modelo novo. Mas era isso, era 700 conto a camisa. Era. E quem compra normalmente é quem tem menos dinheiro, né? Sim, a galera compromete, é isso que eu tô falando. Aí o cara compromete... Vai pagando com Deus depois. Sim, ele compromete o salário dele pra comprar uma camisa. E eu vou te falar, claro que não dá pra fazer pirataria, esses bagulho, mas na época do site, da Copa, no site estavam falando, a camisa da seleção brasileira está em falta. Você tem a opção de comprar uma réplica. E a réplica é idêntica, porque ela é feita na mesma fábrica. E aí você vê como importa muito a ostentação pra galera. Pode ser idêntica, por R$100, mas eu quero a original de 700. Cara, eu e a minha esposa lá, a gente comprou essa réplica. Por quê, Duda? Porque você é a favor de pirataria? Não tinha a original. Mas também se tivesse, eu não ia dar 700. Economizou, pô. Sim. Mano, é igualzinho o bagulho. Tem umas réplicas vagabunda, com os bagulho torto e tal. Mas essa que eu tô falando é que tem um negócio que chama, acho que uma chama falsa e a outra é réplica, sei lá, tem um bagulho assim. Ela é feita no mesmo lugar que é feita a original, na mesma máquina, com o mesmo tecido. Ela só não tem a etiqueta, 7 vezes mais barato. Então, eu acho que é uma cultura que, cara, tá... As camisetas dos clubes estão chegando nesse preço. Né? Os grandes clubes aí lançam camiseta nova toda hora. Essa terceira do Corinthians, adorei, não tem dinheiro pra comprar. Quanto tava? 700 pila. Não, 400 pila. A terceira é 400 pila. Uma camiseta nova aí do... Não dá. R$400. E o cara fica na fissura pra comprar, mas dá uma vontade mesmo. Sim, fica. E a treta é, o que justifica esse preço? Essa camisa é de couro, de javali? Essa camisa, ela te faz café? Entende? Não tem uma tecnologia na camisa que justifique ser um preço assim. É simplesmente a elitização das coisas que faz o mundo virar absurdo. É a mesma coisa, não é só de futebol, pra tudo. Tênis. Hoje em dia você vai no shopping e ostenta 2 mil. Mas, o que vai? Ele tem a movida a gasolina? Ele é conversível? Tem um jato. Por quê? Por quê que é 2 mil? Você ter falado isso. Eu tô revoltado com o preço de tênis, cara. Sim, não. Cara, porque você vai na vitrine e olha e fala, puta, esse tênis é legal. Eu compro bastante coisa pela internet. Tênis é uma coisa que eu não gosto de comprar pela internet. Experimenta. É bom. Tenho que experimentar, cara, porque cada um tem os pés meio torto, um pé mais gordo que o outro. Eu tenho que botar o tênis no pé pra comprar. Sim. Cara, eu vou eu olho, puta, achei esse tênis bonito. 2 mil o tênis, velho. Tá louco. 2 conto um tênis? 2 mil. Não compro, cara, não compro. Mas... Cara. Aí o que eu falo? Mas todos estão esse preço. Então, aí o que eu falo pra galera, né, do canal? Tem gente que ama tênis, quer tênis de correr e tal. Eu falo, cara, espera lançar outro. Você compra esse aqui depois que tiver um mais novo. Porque quando lançar um novo, daqui a 6 meses, 8 meses, esse aí cai pela metade. Vai continuar caro pra mim. R$1.000 no tênis, mas tá metade. Isso. Só que as pessoas, elas são tão seduzida pela propaganda que daqui a um ano ela não quer mais esse, agora ela quer o novo, que é 2 mil. Isso acontece muito com o celular. Quem quer ter hoje um iPhone 13? O 13 é uma relíquia, o bagulho é velho. Eu quero 16. Caramba, há 1 ano e meio o 13 era muito louco. Só que agora é obsoleto. Agora eu preciso do novo. Né? Então pra tudo vai se acontecendo isso, né? As pessoas querem sempre o mais novo, o mais moderno de tudo. E o segundo mais moderno perde a graça. Porque muita gente quer ostentar, quer falar que tem a camisa mais nova do Corinthians. Pra quê? Sabe, pra quê? Eu tenho uma de 2009 lá, velho. Eu uso até hoje. Eu tinha uma da Excel ainda, então, uma boa dica é comprar antiga, então, né? Sim, compra essas usado. aí. Compra usado, compra... Tem essas aí também, que de treino também é legal. Às vezes é bem mais barato, camiseta, né? Então, assim, você que ganha um salário mínimo, cara, vale a pena você trabalhar por 2 semanas pra comprar uma camisa? Porque é isso. Não. Metade do salário mínimo é 700 pau, que é o preço da camisa. Alguma coisa justifica a camisa ser tão cara? Agora, cuidado pra não comprometer tudo que você tá ralando pra trocar numa camiseta. E eu entendo quando a pessoa é fanática, eu entendo quando a pessoa gosta muito. Só que você não pode ser burro. Você pode amar o teu time, mas você não pode ser tapado. Sabe o que eu percebo? Que é assim... Parece que as roupas, o agasalho, camiseta, elas vão subindo na mesma proporção que o salário dos jogadores sobe. Não o salário da população. Exatamente. O salário da população. É bem isso. R$700 é digno pra um jogador que ganha 1 milhão. Tá aqui, 700 pau, manda. Agora o trabalhador que tem um dissídio de 2% ao ano, pô, não faz sentido. Não faz, né? nenhum. O preço das coisas de futebol é compatível com
a pessoa que tem o salário do jogador que tá jogando futebol, né? Então isso que é complicado. É verdade, demais, o preço do ingresso, o preço da camiseta é compatível com o salário do jogador, não do torcedor, né? Nóis. Essa é o melhor corte que vai ter na história desse programa. Fenômeno. É do... Você pega a chuteira também. Ah, chuteira do Cristiano Ronaldo, 2 mil. Pro Cristiano Ronaldo é um bom preço. Mas pro peão que trabalha pra ganhar um salário mínimo e joga lá na várzea, lá, 2 pau numa chuteira. Engraçado, né? Então que tem tudo de graça, né? O jogador tem tudo. A camisa 1, a camisa 2, a camisa 3. O que você acha dos salários dos jogadores de futebol no Brasil? Cara... Eu não sei se você tá por dentro dos valores. Ah, eu sei que é brabo, né? Tipo 1 milhãozinho pra cima aí, né? Tem exceções também, né? Mas... Não, assim, cara, um jogador... A gente tá falando do time aqui, assim, ó. Corinthians, Palmeiras, São Paulo... Faixa Santos, de 1 milhão? Flamengo, Vasco, Grêmio, os times que estão, né? Sim. Então, um jogador ruim desse time. Ruim. Você pega um cara lá ruim, Pode falar quem eu acho? Um lateralzinho ruim lá, tal, não sei o quê. Não, que não importa quem é o jogador, o que importa é o salário, entendeu? Então, um jogadorzinho... Quanto ganha um jogadorzinho ruim no Corinthians? 700 pila, 600 mil... Por aí, velho. É grana, né? Um jogadorzinho... É absurdo, né? É grana. O top ganha 2 milhões. No Corinthians, no Flamengo... tudo bem, a gente sabe... Não vou entrar naquela discussão. É um funil no futebol, são poucos sim, a gente sabe que são poucos comparando com tudo e tal, tudo bem. Mas não importa. 2 milhões, 1,5 milhão... Onde vai parar isso? Porque quando eu... Vou falar de novo. Quando eu era... O Neto, o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Um abraço, craque. Monstro. Melhor jogador. Ídolo. Você é craque? Você jogou bola? Jogou no Maracanã? Você jogou na onde? Então, foi vendido por 1 milhão. Foi um puta negócio, todo mundo... Hoje... E o Neto, ele provavelmente, eu não sei, ele começou a ganhar mais grana na TV, velho, não foi jogando bola. Exatamente. Hoje o negócio ele tá indo, porque o que me deixa mais preocupado é aonde vai parar isso. Sim. Aonde isso vai chegar daqui a 10 anos? Vamos fazer outro programa aqui. E é o mesmo princípio da camiseta. Agora tá 700. Talvez daqui a 2 anos vai estar 1 pau e 400. Ninguém vai falar nada? Tá tudo bem? É isso mesmo, né? Tipo assim, é um negócio meio absurdo. Cara, um tempão eu vi um vídeo, se não me engano foi um vídeo da Nike mesmo, eu acho, elogiando o cara que pra mim é o cara que eu mais gostei de ver, cara, que é o Ronaldo, os merchants, os pagamentos, os passes, né, troca e foi vendido. A chuteira colorida começou a chegar da Nike e tal. Começou a... Mas ele era bom mesmo, que bom que foi com ele que dividiu a história, né, porque pra mim ele é o cara mais embaçado que eu gosto, apenas ele teve uma carreira mais curta ali, né. Eu também acho. Mas muito bom. E se criou esse mundo que é absurdo mesmo, o salário, é absurdo. Principalmente quando você vê que o cara é ruim. Você sabe que, mano, eu gostava de ver jogo. O que me fez parar de ver jogo foi eu ficar indignado. Primeiro, eu vi que tem muita gente que fica nervoso, aí desconta nos outros, né? Mas o que mais me fez indignar foi ver que tem cara que faz uns bagulho lá que eu não faço na várzea. Sabe, mano? É ruim, cara. Não sei se vocês jogam bola, mas tipo, eu jogo. Você vê uns bagulhos e fala, mano, pra que ele tocou, velho? Eu não faço isso no campo do Centro Esportivo de Pirituba, que era onde eu jogava quando eu era criança. No campo do Jardim Regina, que tinha lá perto de casa, né? Terrão. Como os caras é ruim, velho? Né? Então, assim, eu acho que um cara ganhar um salário desse, mas ser um Neymar, mas ser um cara que faz a diferença, ser um Ronaldinho, ser um Messi, ser um Cristiano, beleza. Mas hoje em dia o salário aumentou pra todo mundo. Mesmo o cara que é grosso pra caramba, né? É ruim demais, né? E sobe do melhor lá, aí começa a ficar muito longe do ruim, o ruim fala... Vai reclamar, né? Jogar. Tem que equilibrar. Tem que melhorar o do ruim um pouco também, entendeu? Sim. Aí a hora que você vai ver o ruim, daqui a 10 anos vai estar ganhando o que ganha o foda hoje. Né? Exatamente. Então é treta você pensar que é um salário absurdo. Eu não sei também até que ponto que... Aí começa a aumentar o ingresso, começa a aumentar a camisa. Tenta descontar na gente pra bancar a folha de pagamento dos caras. Né? Então assim, não ganha campeonato, aí joga mal, não ganha prêmio nenhum, não tem os milhões que o campeão vai ganhar. Aí tem que compensar em produtos mais caros, tem que compensar em bermuda, em agasalho mais caro, em camiseta mais cara, em valor do ingresso. Ou seja, no fundo... É a gente que paga a conta desses caras. É a pessoa que é empolgada em ver esse mundo. Que é o torcedor barra consumidor. Exato. Você conseguiu chegar onde você chegou porque você fala do jeito que as pessoas entendem. É isso aí. Né? Porque normalmente
esse tipo de assunto é falado numa linguagem que as pessoas não Técnico entendem. demais. O pessoal acha meio chato, né? Exatamente. Então, por isso que você, o Sacani aí, que também fala de umas coisas um pouco complicadas, ele popularizou o negócio, falar de uma maneira que as pessoas entendem. Até ele tá entendendo. Até eu tô entendendo. Até ele, né? Acabando com o cara, né? Ele é um incompetente. Animal, galera, bota aqui nos comentários, vocês curtiram? Dá o like, espero que vocês tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreve no canal, com prazerzaço. Obrigada pela confiança que vocês têm aqui no nosso trabalho. A gente vem, traz tudo pra vocês, o que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Você que tá começando a investir, você que quer sair das dívidas, tem muito conteúdo interessante pra você.